Neste vídeo, faremos uma breve apresentação sobre o PRICE, um processo para conduzir as extensões de Estrela, e ilustraremos o uso do processo revisitando uma extensão existente. O processo PRICE é baseado em um conjunto de referências da literatura, as quais definem que linguagens de modelagem são frequentemente modificadas para representar novos conceitos ou modificar os existentes. A extensão deve ser aplicada em 3 níveis. Inicialmente, deve ser feita a descrição dos conceitos a serem adicionados na extensão. Também é necessário aplicar a extensão à sintaxe abstrata da linguagem-alvo, ou seja, ao seu metamodelo, e regras de boa formação também devem ser criadas quando necessário. Além disto, é necessário aplicar a extensão à sintaxe concreta da linguagem, para que essa possa ser utilizada pelos projetistas. Logicamente, a consistência entre elas deve ser mantida. Já o trabalho de Moody apresenta um conjunto de princípios relacionados à definição da sintaxe concreta de linguagens de modelagem. Nós consideramos nesse trabalho o princípio da clareza semiótica, o qual define que um construtor deve estar relacionado a uma única representação gráfica e vice-versa. Assim, há 4 tipos de problema que podem existir: deficiência de símbolos, quando há construtores sem representação na sintaxe concreta; redundância de símbolos, quando um construtor possui 2 ou mais representações gráficas; sobrecarga de símbolos, quando existem 2 ou mais construtores com uma única representação gráfica; e excesso de símbolo, quando existe uma representação gráfica sem um construtor relacionado. Nós consideramos estes conceitos em uma das análises de uma revisão sistemática que será apresentada no próximo slide, e também na definição do PRICE. Como mencionamos no slide anterior, nós realizamos uma revisão sistemática para identificar as extensões existentes do Estrela. Assim, identificamos 96 extensões propostas de 2001 a 2016. Nós identificamos um cenário onde 42,7% das extensões não apresenta ou apresenta parcialmente a definição dos conceitos introduzidos, o que representa incompletude e inconsistência dessas propostas. 62,5% das extensões não são apresentadas no metamodelo, o que também representa incompletude. 77,8% das extensões que apresentam a sintaxe abstrata ou ambas sintaxes têm ausência de nós e links do Estrela, portanto, não são conservativas. 37,14% das extensões não têm compatibilidade entre as sintaxes abstrata e concreta, ou seja, tem inconsistência entre essas sintaxes. Além disso, 108 conflitos de clareza semiótica foram identificados nas extensões. Podemos dar exemplo desses conflitos. Serviço é um conceito que possui 2 representações, caracterizando uma redundância de símbolo. E o triângulo é utilizado para representar norma, direito, predicado e ação, caracterizando uma sobrecarga de símbolo. Motivados pelos resultados da revisão sistemática, nós realizamos um estudo qualitativo seguido de um survey. Então, nós entrevistamos 20 especialistas em extensões do Estrela. Durante as entrevistas, nós identificamos como esses pesquisadores propõem as extensões do Estrela e o que pode ser feito para melhorar essas extensões. Os principais resultados foram representados como sentenças e foram submetidos a 30 outros especialistas para confirmar ou refutar sua importância para a comunidade. As sentenças confirmadas foram agrupadas em 9 guidelines. Nós consideramos essas guidelines e outras sugestões dadas pelos especialistas quando estávamos definindo o PRICE. Alguns destaques do PRICE são: ele é baseado na literatura de linguagens de modelagem e em alguns trabalhos anteriores nossos. Ele tem o intuito de propor extensões mais completas, consistentes e sem conflitos. Para tanto, nós criamos um conjunto de tarefas e artefatos para atingir este objetivo. O PRICE tem a intenção de facilitar o reuso das extensões por meio de um catálogo de extensões. Ele considera as guidelines da comunidade de Estrela e nós propusemos um processo com um fluxo detalhado de atividades, de modo que possa ser usado por pesquisadores novatos sem experiência em
extensões do estrela, ou por pesquisadores experientes. Eis o processo principal do PRIZE. Ele tem um conjunto de 5 subprocessos e uma tarefa que são executados de modo que uma extensão seja proposta. O subprocesso 1 se concentra em analisar a necessidade de se propor a extensão. Se a extensão for necessária, o fluxo continua, caso contrário, ela não é proposta. Em seguida, há uma paralelização. Assim, ocorre a descrição dos conceitos, a extensão é definida e ocorre uma validação da extensão. E, paralelo a isto, é checado se novos construtores são identificados. Ao final desta etapa, ocorre uma junção, e quando houverem novos construtores identificados, estes subprocessos são executados novamente para esses novos construtores. E, quando não houverem mais construtores identificados, a extensão de estrela é publicizada e o desenvolvimento é encerrado. Durante todo o processo, ocorre a evolução da documentação de especificação da extensão, a qual possui todas as definições da extensão. Observe também que o desenvolvimento da extensão é baseado em um conjunto de guidelines. Essas guidelines serão apresentadas agora. A Guideline 1 é relacionada a preservar os construtores da linguagem original na extensão, ou seja, fazer extensões conservativas. A Guideline 2 trata-se de desenvolver extensões consistentes, completas e sem conflitos, seguindo um método ou um processo. A Guideline 3 indica que deve-se executar uma revisão de literatura, ter a participação dos experts do domínio e dos experts de estrela, e modelar um sistema da área de aplicação antes de estender. A Guideline 4 indica que deve-se ter a descrição clara dos conceitos da extensão. A Guideline 5 indica que deve-se propor as sintaxes abstrata e concreta da extensão. A Guideline 6 orienta-nos a checar consistência entre as sintaxes abstrata e concreta da extensão. A Guideline 7 trata-se de relacionar os conceitos introduzidos pela extensão com os de estrela padrão. A Guideline 8 é relacionada a definir extensões com o menor número possível de modificações e novas representações. E, por fim, a Guideline 9 indica que devemos propor representações gráficas simples e de forma cuidadosa, de modo que possam ser feitas no papel sem auxílio de uma ferramenta. Lembramos que essas guidelines foram resultado do estudo qualitativo que mencionamos. Vamos agora analisar cada subprocesso do PRIZE, iniciando pelo subprocesso 1. Este subprocesso é composto por várias atividades, mas são atividades simples. O subprocesso se inicia quando há necessidade de propor uma nova extensão. Em seguida, é verificado qual o propósito da extensão. Se for para uma área de aplicação, o extensor deve estudar os conceitos dessa área de aplicação e é gerada uma lista de referências e pesquisadores contactados. Em seguida, a atividade 1.2 consiste em identificar os conceitos a serem introduzidos pela extensão. Se houver alguma dúvida relacionada ao domínio, pesquisadores do domínio devem ser contatados para tirar essas dúvidas. O extensor recebe a resposta dos pesquisadores do domínio e tem suas dúvidas mitigadas. Se houverem dúvidas em relação a ser possível modelar os conceitos da extensão com a sintaxe padrão do estrela, o extensor modela um exemplo para tentar mitigar essas dúvidas. Se houver qualquer dúvida sobre a modelagem do estrela ou se é possível modelar os conceitos-alvo da extensão com os construtores de estrela sem a extensão, o extensor deverá entrar em contato com os especialistas de estrela. Assim, os especialistas mitigam as dúvidas e o extensor recebe a resposta. Se foi possível modelar os conceitos com o estrela padrão, o processo se encerra sem necessidade de propor a extensão. Caso contrário, é necessário verificar se há extensões que modelam os conceitos da nova extensão que está sendo proposta.
Se houver extensão que modele esses conceitos, o processo também é encerrado sem necessidade de propor uma nova extensão. Caso contrário, o fluxo segue com a criação da especificação inicial da extensão. Essa especificação basicamente agrupa os artefatos produzidos neste subprocesso. Na atividade 1.10 é utilizado um catálogo de extensões. Este catálogo consiste de um repositório das extensões identificadas na revisão sistemática que mencionamos no início da apresentação. Lá, os extensores podem fazer consultas por autor, título da extensão, construtores, entre outros. E o repositório está disponível no link que é exibido na tela. Ao encerrar o subprocesso 1, o fluxo retorna ao processo principal. Se não existir necessidade da extensão, o processo é encerrado sem que uma nova extensão seja proposta. Caso contrário, o processo principal tem continuidade. O próximo subprocesso é o 2. Este subprocesso se inicia quando a necessidade de estender estrela é confirmada. Inicialmente, ocorre uma busca pelos construtores a serem reutilizados. Esta busca pode ser feita com a ajuda do repositório de extensões que apresentamos há pouco. Em seguida, os conceitos da extensão são descritos. E é analisado como integrar os construtores da extensão com os construtores de estrela. Essa integração pode ser algum novo construtor que especializa um construtor de estrela ou algum link que os conecte, por exemplo. Se houver alguma dúvida sobre essa integração, os especialistas de estrela devem ser contactados para mitigar essas dúvidas. E, finalmente, é gerada a especificação da extensão com os conceitos descritos. Ao encerrar o subprocesso 2, a execução retorna ao processo principal, onde, na sequência, o subprocesso 3 dá continuidade ao desenvolvimento da extensão. O subprocesso 3 se inicia quando os conceitos da extensão foram definidos. Assim, ocorre a aplicação desses conceitos no metamodelo e, se houver necessidade da criação de regras de validação, essas regras são definidas. Paralelamente a isto, a sintaxe concreta da extensão é definida. Por fim, são checados problemas de completude, consistência e conflitos, onde um checklist é utilizado. Apresentaremos esse checklist em instantes. Se for viável para o extensor, deverá ocorrer a criação de uma ferramenta para dar suporte à extensão e, finalmente, os resultados deste subprocesso são adicionados à especificação da extensão pela tarefa 3.6. O checklist de verificação de problemas é utilizado para verificar a completude, consistência e conflitos da extensão. A seção de completude analisa se foram definidos os conceitos, se a extensão foi aplicada ao metamodelo de estrela, se foram criadas regras de boa formação, veja que este item é opcional, e se a extensão foi aplicada à sintaxe concreta. A seção seguinte analisa a presença de nós e links da sintaxe padrão de estrela no metamodelo e na sintaxe concreta da extensão. A terceira seção trata-se da análise de consistência, onde é apresentada uma lista de conceitos que a extensão está incluindo e é feita uma verificação se cada conceito é considerado na definição dos conceitos, no metamodelo e na sintaxe concreta. Por fim, é verificado se ocorreu algum dos tipos de conflito do princípio de clareza semiótica do Moody. No subprocesso 3, há um subprocesso relacionado. Este subprocesso é composto de 4 atividades bem intuitivas. São elas: implementar a extensão em uma ferramenta de modelagem, testar a ferramenta, fazer correções quando necessário e tornar a ferramenta disponível em um link. Com o fim do subprocesso 3, a execução retorna ao processo principal, onde, na sequência, o subprocesso 4 é executado para tratar da validação e avaliação da extensão. No subprocesso 4,
o extensor deve usar a extensão para modelar um sistema, de modo a ilustrar o uso da extensão que vem sendo proposta. Em seguida, se houverem correções na extensão identificadas durante a criação da ilustração, essas correções devem ser feitas na extensão. Na continuação, pode haver consulta a especialistas. Vejamos o detalhamento deste subprocesso. A consulta aos especialistas envolve especialistas em estrela e especialistas no domínio, de modo a obter uma validação deles sobre a extensão. Vamos retornar agora ao subprocesso 4. Assim, se os especialistas sugerirem correções ou melhorias, o extensor deverá fazer essas correções ou melhorias sugeridas e deverá utilizar novamente o checklist para verificar se a ausência de problemas foi mantida. A extensão deve ser avaliada por meio de um estudo qualitativo ou quantitativo. Se houverem melhorias identificadas durante a avaliação, estas devem ser aplicadas à extensão. E, finalmente, a especificação da extensão validada é gerada. No processo principal, após o encerramento do subprocesso 4, é feito um teste para verificar se novos construtores foram identificados pela atividade 5. Se houverem novos construtores, o fluxo do processo principal retorna e vai passar pelos subprocessos de descrição, desenvolvimento e validação para esses novos construtores. Quando não houver mais nenhum novo construtor identificado, a extensão de estrela é publicizada. Isso é feito pelo subprocesso 6. A nova extensão deve ser adicionada ao catálogo de extensões do estrela. Quando houverem especialistas envolvidos na criação da extensão, estes deverão endossar a extensão no catálogo e ela se tornará pública. Se não houverem especialistas envolvidos, o extensor deverá notificar os especialistas da comunidade de estrela para endossarem essa extensão. Finalmente, a extensão deverá ser publicada em uma conferência, blog, jornal. Assim, a criação da extensão é encerrada. É importante destacar que o PRICE é um processo de referência para conduzir a proposição de extensões do estrela. Ele foi proposto da forma mais detalhada possível, de modo que pudesse ser utilizado tanto por pesquisadores sem experiência, quanto por pesquisadores experientes. Entretanto, é possível instanciar o processo, ajustando-o para as necessidades de cada projeto. Nós revisitamos uma extensão do estrela usando o PRICE. Trata-se de uma extensão usada para selecionar provedores de serviço em nuvem com base em requisitos de segurança e privacidade. Essa extensão representa ameaças, vulnerabilidades, objetivos de segurança e privacidade, mecanismos de segurança e privacidade, restrições de segurança e privacidade, atores de nuvem e os links implementa, restringe e satisfação. Nós identificamos inconsistências na extensão, pois o significado dos conceitos de restrições de segurança e privacidade, mecanismos de segurança e privacidade e o link implementa não foram definidos no artigo. Estes conceitos aparecem nas sintaxes abstrata e concreta, por isso resolvemos mantê-los e apresentar o significado dos mesmos. Nós adicionamos o significado destes conceitos como aparece no slide, além de considerar os significados dos outros conceitos que já estavam no artigo. Na tela é apresentado o metamodelo da extensão e é possível identificar no mesmo que a metaclasse tarefa e os relacionamentos de estrela não estão presentes nele. Além disto, encontramos 4 metaclasses no metamodelo que não estão na sintaxe concreta. São elas: objetivos organizacionais, ator malicioso, modelo de deployment e modelo de serviço. Já que a definição dos conceitos dessas metaclasses não foi apresentada na extensão e também não foi apresentada a representação gráfica na sintaxe concreta, nós resolvemos removê-las do metamodelo. Então, nós refizemos o metamodelo da extensão e corrigimos essas inconsistências.
Ou seja, removemos essas 4 metaclasses que não estavam na sintaxe concreta e consideramos todos os elementos da sintaxe padrão do estrela. Nós também identificamos alguns conflitos. Por exemplo, vulnerabilidade foi representado pelo mesmo símbolo utilizado para crença em uma versão anterior do estrela. Além disto, o relacionamento de satisfação estava em conflito com o link de uma outra extensão do estrela. Nós seguimos a Guideline 9, que orienta utilizar uma abordagem cuidadosa para propor essas representações. Então, seguimos uma abordagem sugerida por Kerr. E, finalmente, obtivemos uma representação gráfica nova para vulnerabilidade e para o relacionamento de satisfação. Com isto, nós conseguimos eliminar as inconsistências e conflitos da versão original, e o processo se mostrou eficiente.